Olá, centelha, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do nosso curso básico de alquimia mental, que você está aqui para aprender a lidar com os elementos da atividade mental, controlar ou, na verdade, administrar, gerenciar as suas emoções, os seus pensamentos e, consequentemente, ter novos resultados e, dessa forma, transformar a sua realidade. E é assim que você vai se transformar no alquimista da sua própria vida. Além do que, gente, o livro O Caibalion, que eu tenho bem aqui, é o livro que fala dessa arte da alquimia mental. Então, dominar a alquimia mental, essa arte milenar, envolve tanto conhecer os seus estados mentais e como transmutá-los, como também conhecer as 7 grandes leis que governam o universo. Então, esse livro fala exatamente disso. A alquimia mental envolve o conhecimento desses 2 aspectos. O conhecimento das 7 leis que governam o universo, porque elas são as regras do jogo, e o conhecimento de si mesmo, ou seja, o autoconhecimento. Conhecer quais são os elementos da sua atividade mental, para que então você consiga transmutar a sua mente, os seus estados mentais, num indesejado para um estado mental mais desejado. Então, hoje a gente vai dar seguimento ao nosso curso básico. Então, nós temos Hermes aí, todo-poderoso, um alquimista da sua própria realidade. Em uma das mãos, ele tem um livro que significa o domínio das regras do jogo, o domínio, o conhecimento das 7 grandes leis que governam o jogo da vida. E na outra mão, ele tem um globo representando ele sendo o senhor do seu próprio mundo, você sendo dono de si mesmo, dono da sua realidade. Então, o globo representando o mundo em que você vive, o seu mundo pessoal. Cada pessoa é um universo em si. Já ouviu falar essa informação? Exatamente. Então, no seu mundo pode estar tudo bem. No mundo exterior das outras pessoas, de pessoas à sua volta, pode estar um caos. Mas se você se tornar o alquimista da sua própria vida, da sua própria realidade, você cria uma realidade particular, um mundo para você. E é disso que fala aqui, representa esse globo, significa também dominando as leis. E esse homem aí deitado, sentado, com aparência de morto, de derrotado, é o próprio Hermes. Se você olhar no rosto do homem, você vai ver que é o mesmo rosto, a mesma barba, a mesma expressão, só que é o eu antigo do Hermes, o eu antes de dominar a alquimia mental, é o ego de Hermes. Então, representa o quê? Aqui nós vamos falar dos 7 estágios nessa aula. E você sabe que quando se ouve falar em alquimia, pensa em quê? Como os antigos cientistas. Os antigos alquimistas eram os antigos cientistas que ficavam dentro de um laboratório, tentando transformar metais comuns em ouro. Então, esse homem sentado aí representa o ego, o eu antigo de Hermes, que é como se fosse a representação do metal comum, antes de ser transformado em ouro. E o Hermes, que está aí todo poderoso, com o globo na mão, é o ouro. Então, você vai fazer o quê? Vai transformar este ego em ouro, no seu eu superior, no eu maior, no alquimista da sua própria vida. A transformação. Você vai deixar o ego para trás. O seu ego, o eu antigo, que criou toda a bagunça na sua vida, ele tem que ficar como nessa foto aí, quietinho aos seus pés. Você tem que ter o domínio da sua própria mente, colocar no seu lugar, colocar a mente no lugar que ela deve estar, que é como este homem aí, como o ego de Hermes está representado por essa figura aí, ali, toda incapaz, toda dominada aos pés do grande alquimista, que é você, tá? Os 7 estágios da alquimia mental. Então, nós temos aqui 7 estágios, que são os estágios utilizados para transformar o metal comum em ouro.
Aí o alquimista coloca no fogo, aquece, depois derrete, depois cria a forma novamente. Então, pense bem como um ourives, por exemplo. Tenho essa minha aliança. Se eu levasse ela num ourives e eu levasse também um colar de ouro, um brinco de ouro, então tem um anel, tem um colar e tem um brinco de ouro. E eu levo no ourives e eu digo, olha, eu quero que você pegue essas 3 peças aqui e forme um anel para mim. Dessas 3 peças, ele vai pegar e vai aquecer o fogo lá e vai derreter. Então, são processos químicos ali que vão ocorrer de transformação desse metal. Então, é mais ou menos essa analogia que nós vamos usar aqui dos antigos alquimistas como cientistas ali. Você vai pegar o ego, esse eu aí físico, esse eu terreno e vai transmutá-lo no eu superior, na sua centelha divina, no alquimista. Então, vamos lá. Então, os 7 estágios da alquimia mental envolvem o quê? Observar, dissolver, identificar, questionar, separar, escolher e consolidar. Você sabendo esses 7 estágios, você vai poder seguir digamos assim, um ritual mental para transformar a sua realidade, transformando a si mesmo. Lembra que eu falei na aula anterior que muitas pessoas de mente fraca, elas são escravas da própria hereditariedade, do meio em que elas vivem, daquilo que já estava estabelecido antes de elas chegarem. Mas o alquimista, ele não fica ali refém nem das próprias características e personalidade. Já viu aquelas pessoas que dizem assim, mas isso é da minha personalidade. Eu sou assim mesmo, eu sou explosiva, eu sou estourada, eu dou na cara mesmo. Aí a pessoa aceita ser assim, apesar de lá dentro do coração dela ela não gostar. Ela olhar uma pessoa mais calma ali e dizer, poxa, eu gostaria de ser mais calma. Eu gostaria de ter mais controle da minha raiva, eu tenho muita raiva. Ou a pessoa que é muito paradinha, se faz de tapete para todo mundo, tem medo, com medo, não fala, vem alguém mais forte, domina ela. Ela não gosta dessa característica dela. Mas aí o que a maioria das pessoas de mente fraca faz? Elas simplesmente dizem, eu queria ser diferente, mas é a minha personalidade. E às vezes ela até usa um signo para justificar o fato de elas serem assim. É do meu signo, sou desse signo, é assim mesmo. Por exemplo, eu sou do signo de Virgem. E, segundo o horóscopo, o signo de Virgem, as pessoas do signo de Virgem são muito perfeccionistas. Só que o perfeccionismo, apesar de ser uma falsa qualidade, eu digo que é uma falsa qualidade porque é uma qualidade que se torna um defeito, não é uma coisa que leva a gente muito para frente, porque você ser muito perfeccionista, você acaba, se você não dominar essa característica aí, você acaba sendo uma pessoa muito julgadora, muito justiceira, você exige dos outros uma perfeição que nem você tem. E eu me vi muito assim. E por muito tempo eu falava, é porque eu sou de Virgem, é do meu signo, eu sou perfeccionista mesmo. E eu ficava, as pessoas para trabalharem comigo diziam, eu não sei o que a Mai quer. Eu já fiz de vários jeitos e a Mai não sei, tá muito perfeccionista. Então, eu me percebi como alquimista da minha própria vida e disse, não, eu não vou aceitar essa fatalidade. Eu não vou aceitar, porque eu nasci nesse signo, eu tenho que não adianta, eu não posso dominar minhas características. Não, exatamente os 7 estágios da alquimia mental é para você transmutar até as características da sua dita personalidade. Então, o alquimista, ele realmente muda até as características dele. Ele decide qual característica ele quer ter, qual que ele quer focar e realmente desenvolver. Então, você pode transformar até a sua personalidade, tá? Então, vamos lá. Próximo aqui, nós vamos para o primeiro estágio da alquimia mental, que o primeiro passo, ou o primeiro estágio que um alquimista faz é observar. Então, observar, a gente vai usar a analogia do espelho, onde você vai se observar no espelho.
tá bom? Então, vai ser um exercício mental, porque esse curso, ele é de alquimia mental. Então, tudo vai ocorrer dentro da sua mente. Tudo ocorre dentro de você. Então, esse exercício aqui, que envolve a mente, você vai fazer uma visualização. Inicialmente, você vai fazer a visualização realmente de imaginar tudo que eu vou falando. Depois que você entender para que serve essa analogia, você não precisa mais ficar visualizando muito. Você pode apenas perceber, apenas usar como uma forma de análise, a autoanálise. Então, lembra, a alquimia mental é a arte do autoconhecimento. Existem várias estratégias que nos ajudam a nos autoconhecermos. E a alquimia mental é uma delas, e é a que eu realmente amei, e eu senti que foi muito fácil de aplicar na minha vida. Então, vamos lá. A observar. Então, nós vamos usar a analogia do espelho. Então, você vai ficar na frente do espelho ou vai se imaginar na frente do espelho. O melhor mesmo é você ir para a frente do espelho. Você pode aplicar isso depois que terminar de assistir aqui a aula. Porque na frente do espelho, a sua imagem refletida vai mostrar como está a sua mente. Então, você consegue perceber na expressão facial de uma pessoa quando ela é uma pessoa feliz, quando ela é uma pessoa triste, quando ela é uma pessoa alegre, uma pessoa raivosa. Enfim, o rosto, ele revela muito do que está dentro de você, dentro da pessoa. Então, quando a gente sente uma emoção principalmente indesejada, desconfortável, como emoções de vibração baixa, como a raiva, a tristeza, a preocupação, enfim, a gente vai se olhar no espelho. A gente realmente toma um choque de realidade quando olhamos no espelho. E eu fiz essa técnica com meu filho de 9 anos, quando ele estava muito, muito, muito bravo, e eu sempre falo para ele, filho, a vida é um espelho. Aquilo que a gente, como a gente reflete de volta pra gente. Então, a vida é um espelho. Reflita sempre aquilo que você quer ver refletido no espelho. Então, seja aquilo que você quer ver refletido no espelho. Então, uma vez ele estava bem bravo, fazendo aquilo, assim, eu digo que ele estava fazendo o símbolo da Nike com as sobrancelhas, eu brinco com ele. E ele estava bravo, bufando, e ele entrou no quarto, e ao lado dele estava a minha penteadeira, que eu tenho uma penteadeira com um espelho bem grande, tipo estilo camarim, e ele estava do lado. Eu disse, filho, olha para a direita de você, se olhe no espelho. Aí ele estava bravo, ele se olhou. Eu disse, você está gostando da imagem que você está vendo? Como está o seu rosto? Aí ele pegou e falou assim, eu não quero ver, mãe, eu não quero ver. Então ele não quis ver. Aí eu fui, falei com ele com todo amor e carinho. Eu falei, tudo bem, filho, tudo bem você sentir. Mas não é legal sentir isso, né? O que a gente vai fazer com essa raiva? E aí eu comecei a ensinar para ele os passos da alquimia mental para transmutar essa raiva. Que não é você pegar e varrer a emoção para debaixo do tapete. Você tem que descobrir a origem daquela ação. A ação que ele teve, então, foi entrar no quarto muito bravo, bufando. E aquela foi uma ação, só que aquilo ali é só a ponta do iceberg. Quando você vê alguém agindo, gritando, brigando ou chorando, seja qual for o efeito ali percebido, ali é só a pontinha do iceberg. Existe toda uma trajetória que ocorreu antes de você ver aquele efeito ali que está sendo percebido. Então, o que a gente faz como alquimista? A gente vai traçar o caminho de volta para descobrir a origem. E é exatamente o primeiro passo, o primeiro estágio da alquimia é a observação. Na observação você vai reconhecer, você vai olhar no espelho. Então, quando você está triste e olha no espelho, você vai ver as lágrimas, ou vai ver o rosto abatido, cansado, seja o que for. Então, a imagem que você está olhando no espelho, você está gostando dela?
Como é que você se sente a respeito dela? Sempre vamos fazer perguntas, porque através das perguntas nós forçamos o nosso inconsciente, o subconsciente a nos dar respostas. E quando nós trazemos essas respostas do nosso íntimo, lá do nosso inconsciente, a gente cria a alquimia necessária para haver compreensão, para haver consciência a respeito daquela situação. Então, a primeira coisa que você vai fazer, vai se olhar no espelho e você vai ver a imagem que vejo, como ela faz eu me sentir. Foi o que eu falei para o meu filho: filho, vire para a direita, olhe sua imagem no espelho. Como ela faz você se sentir? Você está gostando dessa imagem? Eu gosto dessa imagem? Essa imagem me representa? Essa imagem é você? É assim que você é? Então, você vai ver que você não vai gostar daquela imagem. Mas esse primeiro passo de observar no espelho, ela não é um passo para a acusação, é um passo para nos levar à necessidade, à vontade, ao desejo de mudar. Porque se não percebemos que existe algo de errado, a gente não quer mudar, a gente vive naquele piloto automático a vida inteira, não gostando dos resultados, mas não sabendo alterá-los. E você altera os resultados da sua vida, alterando a sua mente. Então, você vai olhar, você vai ver: eu gosto dela, ela me representa. Como é que eu me sinto olhando para essa imagem? Aí você vai ver, você vai trazer as respostas, seu inconsciente vai começar a trazer: não, eu não estou gostando dessa imagem, eu acho que essa imagem, ela não me representa, ela não é quem eu quero ser. Eu não gosto dessa imagem no espelho. Aí você vai tomar a decisão, você vai fazer a pergunta. É importante fazer as perguntas. Você vai perguntar para si mesmo, você vai perguntar para dentro de você. Então, no caso que eu dei o exemplo do meu filho, como ele é criança, eu, tendo essa consciência de alquimista, eu ajudei ele a chegar a essa reflexão, porque ele sozinho, sendo criança, não tinha consciência disso. Mas você que está aqui, responsável pela sua própria realidade, você vai fazer para você. Eu faço assim para mim. Então, eu consigo ajudar o meu filho. Então, muitos pais não conseguem ajudar seus filhos porque nem eles conhecem as próprias emoções, nem eles sabem como lidar com elas. Então, vamos lá. Você vai fazer essas perguntas para você. Eu quero continuar com essa imagem que eu estou vendo no espelho? Quero continuar com ela? Então, você vai decidir. Não, eu não quero continuar, ela não me representa, ela não faz eu me sentir bem. Então, o que eu decido? A partir do momento que eu disse que não quero continuar, o que eu decido fazer com essa imagem agora? Então, você vai pensar. O que vai vir naturalmente como resposta, já que você não está gostando dela, já que você não quer continuar com ela, o que é que eu decido fazer? Você vai decidir mudar essa imagem que você está vendo no espelho. Essa é a sua decisão e você vai para o próximo passo. Então, vamos lá. O próximo passo é dissolver. Você vai dissolver, você vai derreter essa imagem no fogo da consciência. Você trouxe ela à luz da consciência, ao fogo, ao calor da consciência e vai dissolvê-la, derretê-la. Então, você vai imaginar essa imagem que você está vendo no espelho, esse rosto chateado, bravo, cansado, decepcionado, preocupado. Você vai imaginar dissolvendo essa imagem, o seu rosto, toda a forma física que você vê no espelho. Imagine-a dissolvendo, derretendo, virando um líquido. Então, eu coloquei a imagem aqui do metal sendo derretido em altas temperaturas. Algo que era sólido agora é líquido, maleável, está pronto para ser moldado. Então tá, você fez esse exercício, é importante que você faça na frente do espelho, depois de fazer a autorreflexão do passo 1, que é a observação, você vai visualizar, depois da decisão de mudar, você vai visualizar essa imagem se aguando, derretendo.
derretendo, virando líquido, não tendo mais uma forma física. Através de um exercício mental, dissolva essa imagem que você vê no espelho. Imagine a chama da consciência dissolvendo essa imagem, transformando-a em um líquido sem forma. Esse segundo passo é um passo importante também, apesar de ser um passo um pouco mais rápido, mas ele é necessário. E aqui envolve também um exercício de PNL, Programação Neurolinguística. Quando você olha o seu rosto cansado, com raiva, abatido, dissolva esse rosto, essa imagem que você vê no espelho, ok? É realmente mágico quando você faz isso, você se sente dono de si mesmo, dono das suas próprias emoções. É impressionante o efeito que esse simples exercício de PNL tem na nossa consciência. Então vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é identificar. Então nós vamos identificar. Assim como em um processo de decantação, você vai identificar as substâncias indesejadas dentro desse líquido. Então, imagina um líquido bifásico, a gente vai imaginar. Quando eu dei o exemplo do ourives, quando ele pega, ele derrete um anel, um brinco, um colar, que tem forma, esses três elementos, eles somem, eles desaparecem a sua forma e um mistura com o outro, você não sabe que uma coisa é e a outra é. Mas o que acontece nesse momento em que aquele ouro já está dissolvido, aquele metal está dissolvido? Ali, toda a impureza naquele ouro, ela vai subir ela vai para a superfície do líquido, assim como em um líquido bifásico. Pega óleo e joga dentro de um copo com água, eu até coloquei a imagem aqui do lado para você ter uma ideia, e aquele óleo vai subir, aquela substância vai subir e não vão se misturar. Então, nesse processo mental, nós vamos visualizar, através da reflexão, nós vamos identificar quais são as impurezas que estão ali criando aquela imagem indesejada, que nós vimos inicialmente no espelho. Então, vamos fazer isso como? Sempre com perguntas. Sempre com perguntas. Você vai fazer as perguntas para o seu inconsciente, para o seu subconsciente. E ele vai te dar as respostas. Porque quando eu faço perguntas para mim mesma, eu tenho a oportunidade de mudar a minha programação mental, porque eu trago aquilo que estava nas trevas da minha consciência, nas trevas, representando o escondido, o oculto, aquilo que eu não estou percebendo, que está escondido, atuando ali na minha consciência. Eu trago a luz da consciência. Quando eu faço essa reflexão, quando a resposta às perguntas que eu faço, elas aparecem. Então, por que estou me sentindo assim? Então, você vai esperar, você tem que fazer a pergunta aí. Por que estou me sentindo assim? Assim como? Bravo, chateado, com raiva, triste, desmotivado, seja o que for. O sentimento indesejado. Vai vir a resposta do seu inconsciente. Ah, foi porque ele falou isso para mim. Foi porque o meu pai me deixou bravo. Como foi meu filho falou, meu pai me deixou bravo. Mas por quê? Mas por que ele deixou bravo? Aí você vai fazendo as perguntas e ele vai dando as perguntas e no final ele já estava se abraçando com o pai. Ok? Então, por que estou me sentindo assim? Espere a resposta vir. Quais sentimentos eu consigo identificar? Você inicialmente vai identificar o que a outra pessoa fez ou aquilo que aconteceu fora de você que te deixou chateado. Mas aí você vai mais fundo, porque o que realmente criou essa imagem não foi o que a pessoa fez para você, não foi o que aconteceu fora de você, mas foi como você decidiu interpretar aquilo que aconteceu fora de você, aquilo que alguém te fez. Então, quais sentimentos eu consigo identificar? O que a gente quer com esse estágio aqui é identificar os sentimentos que criaram essa sensação e essa imagem no espelho. Então, o que eu quero identificar aqui são as impurezas que estão nessa substância. E elas vão
elas vão para cima, para parte de cima do líquido. Então, você vai... Como é que eu me sinto? Quais os sentimentos eu consigo identificar? Estou muito bravo, raiva. Aí você imagina essa palavra, esse sentimento raiva subindo para o alto desse líquido que você mentalmente dissolveu, a imagem no espelho, subiu. Raiva, tristeza, decepção, seja qual for, sentimento ou emoção, tá? Você vai visualizar. Então você identificou quais são os sentimentos e emoções desagradáveis que estão ali tornando a substância impura. À medida que for identificando os sentimentos, imagine que eles estão subindo para a superfície como um líquido de coloração escura. Então imagina que à medida que você vai identificando, você vai formando um líquido bifásico na sua mente, aquela imagem que dissolveu. Em cima vai subindo os sentimentos e emoções negativos, indesejados, formando uma camada escura. E embaixo fica uma camada mais transparente, como água cristalina. Ok? Então, você está separando aquilo que é impuro do que é puro, desejado do indesejado. Ok? Então, vamos lá. Terceiro passo. Aqui. Ainda no terceiro passo. Tá bom? Ainda esse terceiro passo envolve duas fases dentro desse terceiro passo. Identifiquei... Já está ali um líquido bifásico no meu exercício mental. Um líquido bifásico em cima, uma substância um pouco mais escura, representando os sentimentos que eu não quero. E embaixo, a purificação do seu eu, tirando essas substâncias indesejadas. E aí você vai para o segundo passo do terceiro passo, que é ainda identificar. A segunda parte desse estágio é descobrir o pensamento que deu origem a esses sentimentos. Porque, gente, um sentimento ou uma emoção, ela não simplesmente aparece do nada. Ela vem de um pensamento, uma origem dela é um pensamento. Todo sentimento tem origem no pensamento. Nós vimos isso na aula 1 desse nosso curso básico de alquimia mental. Porque o pensamento ele é fruto da percepção, aí depois que você percebeu, você escolheu a polaridade de interpretação. Se você escolheu uma polaridade, a polaridade negativa da interpretação da informação recebida, você vai criar pensamentos que sejam de polaridade igual à escolhida. Então, se você escolheu interpretar a informação sob o aspecto da polaridade negativa, os sentimentos, os pensamentos que a sua mente vai começar a criar e diálogos internos serão também negativos. Uma vez que sua mente vai começar a trabalhar criando imagens mentais e diálogos internos negativos, você interagindo várias vezes com esses mesmos pensamentos e diálogos internos, você vai começar a desenvolver emoções e sentimentos que sejam também congruentes com o tipo de pensamento e diálogo interno que a sua mente está produzindo. Então, viu só como tudo começa na escolha da polaridade? Por isso, conhecer a lei das polaridades é importantíssimo. Nós estamos o tempo todo recebendo informações e essas informações passam pelo filtro da polaridade. E nós vamos escolher interpretar na polaridade positiva ou na polaridade negativa. Então, o alquimista, ele recebe a informação conscientemente, ele escolhe que polaridade ele quer dar para ela. Ele não vai no automático jogando para uma das duas. Ele sempre escolhe. Então, nasceu em um pensamento. Essa substância que você está vendo, bifásica aí, esse líquido escuro no alto aí dessa imagem que você dissolveu, representa os sentimentos, mas eles só estão lá porque um pensamento criou eles, colocou eles dentro da substância pura e cristalina que é o seu verdadeiro eu. E você, nesse processo alquímico de alquimia mental, de transmutação, você vai encontrar, identificar essas impurezas e tirá-las conscientemente da sua consciência.
Então, através de perguntas. Você vai fazer a pergunta: de onde veio esse sentimento? Pergunte de onde veio esse sentimento. Espere o seu inconsciente, seu subconsciente te dar a resposta. Raiva, aí você identificou o sentimento. De onde veio esse sentimento? Aí digamos que você identificou o que é a raiva. Você fala com o sentimento. Você fala: raiva, de onde você veio? Raiva, por que você está aqui? Eu já dei esse exemplo uma vez em um dos vídeos do meu canal, que agora eu não estou lembrada qual foi o vídeo, porque já tem mais de 200, que aconteceu comigo uma vez em que eu estava aplicando esse processo, eu estava nessa etapa, na terceira etapa da alquimia mental, e eu estava me percebendo triste. E aí eu falei: tristeza, de onde você veio? Por que você está aqui? O que você veio me ensinar? E eu fiz silêncio, ponto zero. Nenhum pensamento, nada. Você tem que ponto zero o máximo que puder. E eu ouvi a resposta lá do meu inconsciente falando de volta para mim. Eu não sou a tristeza. Eu sou o cansaço. Você só está cansada. E aí, realmente, eu percebi que eu estava confundindo tristeza com cansaço. Naquela semana eu tinha trabalhado muito, gravado muitos vídeos, tinha feito muitas lives, eu estava escrevendo material, digitando muito material, estava usando muita cabeça. E eu grávida já há 6 meses, eu estava cansada tanto da gravidez quanto do trabalho, que estava uma semana muito intensa. E aí eu confundi aquela sensação de baixa energia com a tristeza. E na verdade era cansaço. Então a sensação que eu estava me respondeu, o meu inconsciente respondeu: eu não sou a tristeza, eu sou o cansaço. Você só está cansada. Aí a partir disso eu soube o que eu precisava fazer. O que eu precisava fazer? Descansar, desacelerar, deitar na minha cama e descansar. Entendeu, gente? Então, você vai identificar o sentimento, você vai falar com ele. Fala com ele. Todo sentimento é útil. Ainda que seja a raiva, ainda que seja o ódio, ainda que seja a tristeza, a inveja, todos eles são mensageiros, nos mostrando pontos que precisam de luz. Esses são os mensageiros que estão dizendo para você que tem coisa escondida, tem sujeira debaixo do tapete, tem um quartinho escuro que precisa ser aberto e faxinado. Então, não fique com raiva da tristeza, não fique decepcionado consigo mesmo. Você só tem que saber lidar com eles, não deixar que eles te dominem, mas você vai coordená-los, ok? Então, você vai falar com todo respeito com essa sensação, essa emoção, esse sentimento que você identificar e perguntar para ele: de onde você veio? O que eu posso aprender com você? E aí ele vai te responder, tá? Vamos para o 4º passo. Questionar. Você vai questionar a origem desse pensamento. Quando você perguntar para a pessoa, para o sentimento ou a emoção, digamos raiva, de onde você veio? Aí vai vir na sua mente, provavelmente, a pessoa que você acredita que te causou aquela raiva, a situação que te causou aquela raiva, a situação, o pensamento que te preocupou. E você vai ver que não foi a pessoa, não foi o acontecido, mas foi como você pensou sobre isso. Então tem um pensamento. O pensamento que eu tenho a respeito de fulano me faz ficar com raiva. O pensamento que eu tenho a respeito das contas a pagar me faz ficar preocupado. Então tudo é um pensamento. Aí você vai questionar. Questione a veracidade desse pensamento. Ele tem sua base no passado, presente ou futuro? Por exemplo, quando você fica com raiva de alguém, aí, eu fiquei com raiva porque ele chegou atrasado e nem pediu desculpa. Então, esse pensamento, aonde ele está agora? Ele está no passado,
Ele está no presente acontecendo agora ou ele está no futuro? Esse que eu dei de exemplo está onde? No passado. Ele está no passado, ele já aconteceu, ele não existe mais. No agora, ele não chegou atrasado, ele chegou atrasado ontem ou algumas horas atrás. No agora, ele não existe mais esse pensamento. Esse ocorrido foi passado. Só que você está perpetuando, esticando ele até aqui. Então, esse pensamento tem sua origem ali, tem a sua base no passado. Então, muitas pessoas vivem alimentando pensamentos que têm a base no passado, perpetuando aquele acontecimento que foi na infância, que foi há 10 anos atrás, que foi ontem, e fica reverberando no momento presente, trazendo para o presente algo que só existe no passado. E pensamentos que têm sua base no futuro. Será que eu vou ter dinheiro para pagar esses boletos? Nem chegou o dia do vencimento ainda e a pessoa já está se descabelando. Esse pensamento, essa preocupação que está tirando o teu sono, esse pensamento de medo de não ter dinheiro para pagar os boletos no vencimento, ele tem a base aonde? No futuro. Aconteceu já? Não, não aconteceu. Está no agora? Não, não está. Está no futuro. Então, se algo está no passado ou no futuro, esse algo existe? Existe no agora, no hoje? Não existe. Ou já existiu, ou ainda talvez vai existir. Então, não existe. Então, no agora, só existe o momento do agora. Esse pensamento é uma ilusão. É um fantasma, não é real. Então, este pensamento está no passado, presente e futuro. Você vai questionar a veracidade. Você vai dizer, este pensamento não existe, porque ele é algo do passado e o passado não existe mais. Este pensamento é do futuro e algo que está no futuro ainda não existe. Então, nem pode vir a existir se eu não quiser. Então, só existe o agora, só existe um momento presente. E no momento presente, esse pensamento não tem base nenhuma. Ok? Então, vamos para o quinto passo. Separar. Você vai separar. Separe o que é do verdadeiro eu do falso eu. Então, você tem dois eus. O eu verdadeiro e o eu falso, o eu ilusório. O eu ilusório é o ego, é o personagem que você está vivendo, temporário. Mas a sua essência, o seu verdadeiro eu, é a sua centelha divina, o seu eu superior, é o seu eu maior. Então, o eu maior, que é quem você é o ator. Imagina um ator numa peça. Eu sempre dou o exemplo do Jim Carrey. Então, tem o Jim Carrey, que já interpretou vários personagens. Um deles foi o Ace Ventura, o Máscara, eu acredito que é um dos mais famosos. Então, existe o Jim Carrey e existe o Máscara. Quem é o eu verdadeiro? O Jim Carrey, ator. O Máscara é um personagem fictício. Não é o personagem verdadeiro. Então, os problemas do Máscara existem no Jim Carrey? O Jim Carrey tem os mesmos problemas do personagem Máscara que ele interpreta? Não tem. Porque tudo que acontece ao Máscara, ao personagem do Jim Carrey dentro do filme, na verdade é uma ilusão que só ocorre no personagem. Não é algo que ocorre na vida do Jim Carrey como ator. Entendeu, gente? Então, nós vivemos exatamente assim no jogo da vida. O personagem que você vê no espelho é apenas um reflexo temporário, uma ilusão, uma aparência de verdade. Mas a verdade é o seu verdadeiro eu, o eu espiritual. É esse eu que é o ouro, que é a pedra filosofal, que é o eu infinito, a mente infinita. Então, dentro dessa perspectiva, o teu eu, que é o teu verdadeiro eu, o teu eu que é o eu superior,
que é o ator interpretando esse personagem, ele tem esse pensamento que você tem agora? Ele tem medo de não ter dinheiro para pagar as contas até o vencimento dos boletos? Ele tem a mágoa do pai, da mãe, de quem fez o mal para ele quando ele era criança? Ele não tem nada disso, porque tudo isso é parte apenas da peça de teatro que é a vida. E esse personagem que você vê no espelho é que tem esses problemas. Então, você tem que entender. Eu me olho no espelho e eu digo, olha a Mai. Olha a Mai. Eu olho para esse personagem, para o reflexo no espelho, como sendo o personagem, o veículo químico que minha consciência, meu verdadeiro eu, está usando para viver uma experiência temporariamente humana. Então, todos os problemas de preocupações eu sei que não são meus, são da Mai. É ela que está pensando. E eu estou aqui para ajudar ela. Eu estou aqui para ajudar porque ela não sabe, mas eu sei, eu sou consciente e eu ajudo ela. Porque eu sou o verdadeiro eu da Mai. Então, eu sou o Hermes na foto e a Mai é o personagem que está ali do ladinho de Hermes, quietinho. Se eu deixo o ego, o personagem tomar conta de mim, então a minha vida vai ser cheia de dessabores, de desventuras, de desespero. Eu vou ser uma mente que me deixa dominar por mentes fora de mim. Fora de mim, porque eu não vou saber que a minha própria mente é muito poderosa. Entendeu? Você vai fazer essa separação do que é do personagem, do que é do eu superior. Então, imagina agora nesse líquido bifásico, você já visualizou aquele líquido escuro em cima, o líquido cristalino embaixo, tudo que está na parte de cima desse líquido que está escuro, que você já identificou, o pensamento errôneo, os sentimentos negativos. Agora você sabe o que é do meu eu superior e o que é do meu personagem, o que é do ego. Então você vai separar o que é do ego, o que é do eu superior, o que é do verdadeiro eu, o que é do falso eu. Como o meu eu superior se sente sobre isso? Nós fizemos o exercício aqui, eu disse, o eu superior está com essa mesma preocupação que você está agora? Ou guarda a mágoa que você guarda dos seus pais, de alguém que fez algo com você? O eu superior pensa dessa forma? A centelha divina em você, que é seu verdadeiro eu, pensa assim? O meu eu verdadeiro tem esses pensamentos? O meu eu verdadeiro se ressente do passado ou se preocupa com o futuro? Com certeza não. Então, a partir dessa separação que você está fazendo, este pensamento não é meu, este pensamento é da Mai. Quando vem algum pensamento de medo, de preocupação indesejado, eu vou para a frente do espelho, dissolvo a imagem, imagino o líquido bifásico e digo, este pensamento que agora me preocupa não é meu, é da Mai, é do meu eu temporário, é do meu personagem, a minha essência, o meu verdadeiro eu, quem eu sou de verdade, não tem esse pensamento, não pensa assim. Então, eu faço a separação. Então, vamos para o 6º passo. Eu vou beber um pouquinho mais de água. Estão gostando? Deixa aí nos comentários, eu quero ouvir se você está gostando aí dos estágios aqui da alquimia mental. Tá vendo só como é realmente um passo a passo que você faz? Parece muita coisa, gente, mas depois que você pega a prática, você já vai fazendo automaticamente todos esses estágios. Então vamos lá. O sexto passo é escolher. Depois que você identificar e separar o que é do verdadeiro eu e o que é do falso eu, ou seja, do eu personagem, do máscara
e o que é do Jim Carrey ator, do que é o seu verdadeiro eu, decida. Faça uma escolha consciente pelo seu verdadeiro eu, visualize retirando e jogando fora a parte mais escura do líquido, ficando apenas a parte mais clara e transparente, que representa o seu verdadeiro eu. Então, você visualizou esse líquido bifásico e você sabe que o que está ali na superfície que veio à tona, que foi identificado na luz da consciência, isso pertence a esse pensamento de preocupação, de ressentimento, de tristeza, de mágoa, de raiva. Não é seu, é do personagem, é do falso eu. Então, devolve para ele, não é seu, tira. E você vai visualizar esse líquido escuro saindo e se dissipando, sendo jogado fora, virando energia que vai encontrar o seu caminho em outro lugar. Você está purificando. E agora você visualiza que ficou somente aquilo que é do seu eu verdadeiro, que é aquele líquido, aquela água cristalina, transparente, pura. Então, é isso que fica em você. Você eliminou tudo aquilo que é do personagem e ficou com aquilo que é do seu eu verdadeiro. Ok? Então, você escolheu. Escolheu por quem? Escolheu ficar? Quando a gente escolhe ficar com a mágoa, quando a gente escolhe ficar com ressentimento, nós estamos escolhendo o líquido escuro, o líquido que está poluindo, que está criando resultado que a gente não quer, e a gente está escolhendo ficar com o falso eu, com o personagem, não com o ator. A gente está escolhendo acreditar na ilusão e não na verdade. Ok? Então, você escolhe aquilo que é do seu verdadeiro eu. E o sétimo passo, consolidar. Consolidar. Você vai consolidar agora. Já que você já fez o exercício mental da escolha, da separação, então você visualizou somente aquele líquido cristalino, limpou, tirou aquele líquido bifásico, aquela parte de cima ali mais escura. E agora esse líquido transparente, cristalino, você vai continuar o exercício mental, tá bom? Agora que restou apenas o líquido puro e cristalino do seu verdadeiro eu, você vai visualizar este líquido vindo até o seu rosto e assumindo novamente uma forma. Então você vai visualizar, ok? Tudo isso vai acontecer na sua mente, porque lembre, é alquimia mental. Então, aquele líquido transparente, livre das impurezas do falso eu. Agora você visualiza ele vindo e assumindo uma forma novamente. Porque lembra que no início do exercício você dissolveu a imagem no espelho, agora você vai reformá-la, remodelá-la. Aquilo que estava líquido, você vai consolidar, vai transformar em forma sólida novamente. Aí você imagina vindo até o seu rosto. Lembra que esse líquido transparente representa o teu eu superior, a tua centelha divina, o teu eu verdadeiro, o teu eu alquimista. E agora assume a nova forma, livre das impurezas do falso eu, do ego. E aí você abre os olhos e olha a sua imagem no espelho novamente. Como você está se sentindo agora? Como você está se sentindo agora? Com certeza, se você fizer direitinho o exercício, fazendo as perguntas para o seu inconsciente e entendendo as respostas e decidindo realmente compreender que existem os teus dois eus, o eu superior e o eu inferior, o ator e o personagem, então você fica com a tua verdadeira identidade, que é o ator, que interpreta o jogo da vida aqui. Então, você com certeza vai se sentir melhor. Você vai se sentir melhor. E esses exercícios mentais de visualização que eu estou ensinando nessa aula aqui para você, são exercícios de programação neurolinguística. Eles funcionam como exercícios de programação neurolinguística, aonde você vai, através da visualização, do exercício mental de visualização, mudar, transmutar de um estado mental
indesejado ao outro. Imagina no início desse processo que nós falamos aqui nessa aula, a imagem no espelho não estava agradável, estava cansada, estava, sabe, abatida, ou você estava se achando feia e de repente, quando você se olhar, você vai ver beleza onde você não via e você vai com certeza sair da frente do espelho e tomar novas atitudes. Porque as suas atitudes agora vão ser movidas pelo teu verdadeiro eu, pelo sentimento puro de verdadeira essência. Então você vai mudar as suas atitudes. Então faça esse exercício sempre. Eu sempre faço essas perguntas para dentro de mim. E não tenha medo dos sentimentos negativos e nem condene a si mesma por senti-los, porque eles vêm como mensageiros dizendo que você precisa jogar a luz da consciência em algo. Eles são como a febre que vem dizendo para o corpo que alguma área do corpo precisa de cuidados, ok? Então você pode falar com esses sentimentos. Então, queridas centelhas, vai ficar aí este outro exercício para casa. Fazer essas etapas aí na frente do espelho. Fazer essas etapas e fazer esses exercícios mentais, conforme eu falei. E na nossa próxima aula, nós vamos falar de como que um alquimista da própria realidade lida com o mundo externo. Porque na nossa aula 1 e na aula 2 de hoje, nós falamos muito sobre lidar consigo mesmo, com o mundo interior, perceber as próprias emoções, os próprios pensamentos. E quando eu vejo algo fora de mim que eu não gosto, quando eu olho para o mundo, o que é que eu faço? Então, como lidar com as pessoas, as coisas e, enfim, os elementos que parecem estar fora de mim. O que é que eu faço? Então, o nome da nossa próxima aula vai ser Alquimia Mental e o Mundo Exterior. O alquimista e o mundo vai estar também lá logo em breve, essa última apostila. Então, se você ainda não assistiu a aula 1, aproveita, assiste a aula 1 e assiste essa aqui de novo. E eu te vejo na nossa próxima e última aula desse curso básico de alquimia mental. E, novamente, conforme eu falei no primeiro dia, se você aplicar só o conteúdo desse curso básico na sua vida, já é suficiente para você mudar toda a sua realidade, ok? Tá bom? Então eu vejo você na nossa última aula desse curso básico de alquimia mental e me conta se você fez o exercício da aula 1, como é que foi e o que é que você sentiu. Bom, e o que é que você está achando aqui desse curso? Está sendo útil para você? Eu espero que sim. Então, um grande beijo alquímico da minha centelha, meu verdadeiro eu, para a sua centelha, que é o seu verdadeiro eu. Até mais. Tchau.